Ao longo da história, a humanidade já passou por várias e severas pandemias. Ao longo dos séculos, centenas de milhares de pessoas foram mortas pela ocorrência da peste negra, tuberculose, gripe espanhola, AIDS e, mais recentemente, Covid-19, sem contar outras de alta gravidade, como a varíola, por exemplo, que ocorreu em surtos, mas que também já fez milhares de vítimas. Desde o abrandamento da Covid-19, digo que abrandou porque somente diminuíram os casos, mas o vírus não foi combatido. E que fique bem claro, cientistas das mais diversas áreas biológicas, como microbiólogos e infectologistas, por exemplo, têm feito levantamentos não só da possibilidade de uma nova cepa ou variante surgir, como também de uma nova pandemia, de um novo vírus ainda mais mortal que o próprio SARS-CoV. E a má notícia é que as projeções não são das melhores, de acordo com mais de 60 cientistas envolvidos nas pesquisas. Esse novo vírus está se espalhando rapidamente, e especialistas estão alertando que ele pode ser mais mortal do que a pandemia de Covid-19, que matou 7 milhões de pessoas e afetou bilhões de outras ao longo dos anos. Esse novo vírus é 50 vezes mais perigoso do que o Covid-19, mas em termos de letalidade, menos de 1% das pessoas infectadas realmente morreram. Mesmo assim, isso resultou em outras 7 milhões de mortes. A taxa de mortalidade desse novo vírus é de 56%, o que significa que ele matou 1 em cada 2 pessoas infectadas. Os cientistas estão soando os alarmes para chamar a atenção do público e do governo. Se não tomarmos cuidado e repetirmos os erros cometidos durante a pandemia anterior, as consequências podem ser muito piores dessa vez. O pior é que esse vírus já está se espalhando rapidamente. O chefe científico da Organização Mundial da Saúde, Jeremy Farrar, chamou isso de enorme preocupação ao compará-lo com o Covid-19. Os números são realmente alarmantes. Lembra-se dos boatos que surgiram no início de 2020? De que o coronavírus poderia ter saltado de um morcego para um humano em um mercado de pulgas chinês? Bom, tais boatos tinham uma razão de ser, já que o vírus infectou não só morcegos, como também humanos, além de algumas outras espécies, chegando a 10 no total. Dessa vez, esse novo vírus que você verá, que não é tão novo assim, já infectou 138 espécies, incluindo seres humanos. E isso é muito. Cada nova espécie infectada significa que o vírus está sofrendo mutações e, o que é pior, se fortalecendo, tornando-se capaz de superar com mais eficiência o sistema imunológico. Essas mutações e essa rapidez são preocupantes para os cientistas e, claro, para a Organização Mundial da Saúde. Então, que vírus é esse, afinal? Você já ouviu falar dele. Trata-se do já afamado H5N1, uma cepa ou subtipo de influenza A, coloquialmente chamado de gripe aviária ou gripe A. Inicialmente em zoótico, isto é, ocorrendo somente entre algumas espécies de aves, mas a partir de um determinado momento da evolução, tornou-se panzótico, o que, na linguagem dos biólogos, significa que passou a afetar diferentes espécies, de uma forma mais ampla. A transição de uma doença enzootica para uma panzoótica envolve fatores como mutações genéticas, mudanças no hospedeiro e meios de transmissão. Quando um vírus ou bactéria sofre mutações, pode adquirir novas características que o tornam mais virulento ou adaptado a diferentes hospedeiros. Essas mutações podem permitir que o patógeno infecte uma variedade maior de espécies. Em relação à mudança de hospedeiro, se um patógeno normalmente infecta apenas uma espécie específica, ele é enzoótico. Mas se consegue se adaptar a outras espécies, ele consegue se espalhar mais amplamente. E isso ocorre porque o patógeno acaba encontrando condições favoráveis no novo hospedeiro. A mudança nos meios de transmissão também é crucial. Por exemplo, se um vírus que antes se espalhava apenas por contato direto passa a ser transmitido pelo ar, ele pode se disseminar mais facilmente entre diferentes populações. Voltando ao H5N1, a gripe aviária, o vírus foi identificado em Hong Kong, na China, no ano de 1997.
Os cientistas acreditam que ele tenha se originado através de aves migratórias, e isso não há como ser realmente comprovado, ou ainda não foi precisamente observado. O que mais importa, e assusta, é que ele passou a ser facilmente contraído por outros animais e também por seres humanos. A transmissão para os humanos ocorre principalmente por contato próximo com aves infectadas, vivas ou mortas, ou com ambientes contaminados pelo H5N1. É simples assim. Aliás, eu aproveito para deixar-lhes um alerta. É comum encontrarmos aves em calçadas, quietinhas, que não conseguem nem fugir voando quando nos aproximamos. Evite, a todo custo, por mais que seu instinto de salvador esteja gritando, pegar essa ave. Ela pode estar doente, e ao contato você se tornará uma vítima em potencial, um fortíssimo candidato à gripe aviária, e tenha certeza de uma coisa: você não iria gostar. Apesar de não ser uma coisa comum, também não é impossível, uma vez que ela já fez milhares de vítimas no mundo todo. A transmissão de pessoa para pessoa ainda não foi registrada. Contudo, em relação a essa nova cepa que está entrando em cena, ainda não há registros suficientes para afirmar se o contágio entre humanos é ou não possível. E se for? Imagine um cenário caótico, ainda mais sem controle do que o que vimos na pandemia do Covid-19. Pois é, aquele cenário pode não chegar aos pés do que vimos e vivenciamos se essa coisa ganhar os ares do mundo. A cepa do H5N1, que já conhecemos e que matou 7 milhões de pessoas até hoje, possui uma taxa de mortalidade beirando os 60%. A sua nova cepa, ao que parece, deverá alcançar uma taxa muito maior, o que é extremamente preocupante. E a facilidade que o vírus tem de se espalhar será ainda maior caso seja transmissível entre os humanos. É válido lembrar que ainda não há uma vacina que mate o vírus, assim como no caso do Covid-19. Mas há meios de controlá-la com antivirais usados como preventivos. Mesmo assim, não há garantias de que a pessoa, mesmo vacinada, não vá jamais ser contaminada. Tudo ainda é muito obscuro, especialmente quando se trata de vírus mais recentes que têm mostrado uma capacidade incompreensível de mutação e de gerar novas cepas. Não é à toa que os cientistas estejam tão preocupados. Para os governos, isso não é menos preocupante, claro, uma vez que são os principais responsabilizados quando se trata de uma pandemia. Os sintomas mais comuns da gripe aviária são: no início, parece uma gripe comum, com tosse insistente e febre alta, mas mesmo com remédios convencionais para a gripe, ela evolui para dificuldade respiratória, pneumonia, e chega a ARDS, que é a sigla para Síndrome de Angústia Respiratória Aguda. Se você não gostou do nome, não iria gostar de forma alguma de passar por isso. Por isso, mais uma vez, vai o alerta. Higiene a todo instante. Lavar as mãos com água e sabão. Não deixar de lado o hábito de passar álcool gel nas mãos. Cuidado com os locais que frequenta. O vírus H5N1 é eliminado na saliva, nas mucosas e nas fezes das aves infectadas. Outros animais infectados podem disseminar vírus da gripe aviária nas secreções respiratórias ou outros fluidos corporais, como, por exemplo, o leite da vaca. O vírus pode espalhar-se rapidamente através de bandos de aves e entre aves selvagens. Estima-se que até hoje 500 milhões de aves de criação foram abatidas nos esforços para conter o vírus. E como o produtor pode se prevenir, ou seja, o que ele precisa fazer para saber se suas aves estão ou não contaminadas? Em termos de potencial contagioso, há duas classificações de gripe aviária: o GABP, que é de baixa patogenicidade, e o GAAP, que é de alta. O que pode ser mais problemático em termos de observação é o de baixa patogenicidade, uma vez que os galináceos podem ser assintomáticos, isto é, eles não apresentarem qualquer reação observável, ou apresentarem sintomas mais leves, como prostração e falta de apetite. Se isso for observado, alguns cuidados já precisam ser tomados. Se a ave estiver com GABP, pode ser que os sintomas evoluam, como pode ser também que ela, por algum capricho da natureza, se cure. Mas é muito difícil isso acontecer. Portanto, passar a observar constantemente a criação é o mínimo a ser feito para não comprometer as crias e nem as pessoas.
Como esse vírus pode se espalhar a partir do criador? No consumo de suas carnes. É por isso que, ao comprar um frango congelado no supermercado ou um vivo na feira, é preciso ter informações a respeito da origem. No caso dos congelados, a marca ser conhecida é imprescindível. No caso das aves vivas, conhecer quem a comercializa e como ela é criada é crucial para evitar problemas maiores. Com saúde pública, não se brinca. O Covid-19 deixou isso muito claro para o mundo inteiro. E é fato que ninguém quer viver novamente a gripe espanhola. A gripe espanhola foi uma pandemia que ocorreu entre 1918 e 19, atingindo todos os continentes e deixando um saldo de, no mínimo, 50 milhões de mortos. Embora ela seja chamada assim, a gripe espanhola não se originou na Espanha. Na verdade, começou no sul da França, onde as tropas americanas e inglesas estavam acampadas. Os soldados americanos levaram o vírus para os Estados Unidos e o primeiro caso lá provavelmente foi de um cozinheiro que trabalhava em um quartel militar. Os 3 principais sintomas da gripe espanhola eram febre alta, dores no corpo e dificuldade respiratória. Em poucos dias, os pulmões se enchiam de líquido, comprometendo a circulação sanguínea. A pandemia chegou ao Brasil em outubro de 1918, possivelmente trazida pelo navio inglês Demerara, ou pelos soldados brasileiros que haviam participado do confronto europeu. O Rio de Janeiro foi o estado mais atingido, com 12.700 vítimas. A gripe espanhola não respeitou classes sociais. E até o presidente Rodrigues Alves, o 5º presidente da República do Brasil, que combateu a febre amarela, morreu devido à gripe. Essa pandemia levou o governo brasileiro a criar o Departamento Nacional de Saúde em 1919. Devido à elevada letalidade e virulência do H5N1 de alta patogenicidade, à sua presença mundial, ao tipo de hospedeiro cada vez mais diversificado e às suas significativas mutações, o vírus H5N1 é, atualmente, considerado a maior ameaça pandêmica do mundo. As aves domésticas podem ser potencialmente protegidas de espécies específicas do vírus através da vacinação. No caso de um surto grave de gripe H5N1 entre humanos, as agências de saúde preparam vacinas candidatas, que podem ser usadas para prevenir a infecção e controlar o surto. No entanto, pode levar vários meses para aumentar a produção em massa. Você notou que até agora, a prevenção por meio da higiene ainda continua sendo a melhor saída para nós? Isso ainda piora, pois não é somente com o H5N1 que os cientistas estão preocupados, não. Tudo indica que há um novo problema sendo visualizado nos microscópios e que até agora está sendo chamado de doença X. Segundo a revista News Nation, líderes mundiais da saúde já alertam para uma pandemia 20 vezes pior do que a Covid. Isso, sem dúvida, é assustador. O alerta foi dado pela Organização Mundial da Saúde no último Fórum Econômico Mundial. Os cientistas nomearam-na doença X, um termo que reconhece que a própria pandemia global poderá surgir como resultado de um agente patogênico desconhecido, e não como a propagação de uma doença atualmente reconhecida. Devido à gravidade do assunto, cientistas da OMS realizaram uma sessão apelando aos líderes mundiais para trabalharem em conjunto no desenvolvimento de estratégias para prevenir ou adquirir know-how para administrar uma pandemia da doença X no futuro. Uma das questões levantadas foi o desenvolvimento de melhores estratégias de comunicação para reduzir a desinformação e as teorias da conspiração, especialmente no tocante às redes sociais, que têm disseminado informações das mais diversas entre falsas e verdadeiras. Ainda de acordo com o artigo da News Nation, os cientistas dizem que o culpado mais provável pela doença X seria um vírus que ataca o sistema respiratório, possivelmente um vírus que já circula em animais e que ainda não chegou aos humanos. Se não houver uma precaução mais séria, a OMS alertou que uma pandemia da doença X poderia causar muito mais danos do que a Covid, que já matou mais de 7 milhões em todo o mundo. A OMS, inclusive, já deu início a algumas ações que buscam proteger ou amenizar a situação contra uma futura pandemia, incluindo esforços para apoiar a partilha de tecnologia e aumentar a vigilância de doenças entre um país e outro.
Embora a doença X tenha sido o foco da sessão, não é a única doença que preocupa os epidemiologistas. Outros vírus que poderiam potencialmente causar uma pandemia incluem Ebola, Marburg, a febre hemorrágica da região de Crimeia-Congo, febre de Lassa, SARS, MERS, vírus Nipah, febre do Vale do Rift, vírus Zika e novas evoluções do Covid-19. É muita coisa, né, não? Então você ficará ainda mais atônito por eu te dizer que desde 2009, cientistas americanos descobriram mais de 900 novos vírus, conforme informado pelo programa 60 Minutes, no ano passado. Imagina isso. 900 novos tipos de vírus. Fora os milhares já conhecidos e outros que a ciência ainda não tem ideia nem que existam, além das suspeitas. E pasme, uma ameaça potencial vem da invasão humana nos habitats naturais dos morcegos, isso mesmo. Ao construirmos nossas casinhas, ao levarmos nossas empresas para cada vez mais distante dos centros urbanos, precisamos derrubar árvores, desviar cursos de água, tapar buracos de cavernas ou transformá-las em outra coisa, destruindo assim o habitat dos pequenos vampiros. Os especialistas alertam que a proximidade cada vez maior entre humanos e animais selvagens, morcegos nesse caso, aumentam o risco de transmissão de patógenos para humanos, o que potencialmente desencadearia futuras pandemias. O crescimento acelerado das cidades tem transformado paisagens naturais em áreas urbanas. Mas essa expansão tem consequências significativas para a saúde pública. À medida que as cidades se expandem, os habitats de animais selvagens diminuem, aumentando o risco de transmissão de doenças zoonóticas, aquelas que passam dos animais para os seres humanos. Alguns poderiam se perguntar como a expansão urbana afeta os habitats naturais. Eu explico. O desmatamento controlado, mas cada vez mais amplo, para a construção de infraestrutura, expansão agrícola e urbanização, reduz os espaços onde animais selvagens vivem. Florestas são derrubadas, pântanos drenados e áreas verdes substituídas por concreto e asfalto. Isso força animais como morcegos, ratos e outros roedores a se aproximarem das áreas urbanas em busca de alimento e abrigo, sem contar os animais maiores. Isso inclui de cães e gatos a galinhas e gado, que ainda podem trazer a raiva para a sua propriedade. Sim, o vírus da raiva ainda não foi totalmente combatido e continua sendo uma grande ameaça para animais domésticos e também humanos. Além disso, os animais selvagens podem trazer outros patógenos, como o vírus Nipah, o hantavírus e o próprio coronavírus. O vírus Nipah causa uma doença de conhecimento relativamente recente e frequentemente fatal, apresentando-se como síndrome do desconforto respiratório agudo. O vírus Nipah foi isolado da raposa voadora de Lille, no Camboja, e o RNA viral foi encontrado na urina e na saliva deste tipo de morcego e também do morcego de folha redonda de Horsfield, na Tailândia. Formas ineficazes do vírus também foram isoladas de amostras ambientais de urina de morcego e frutas parcialmente consumidas na Malásia. Anticorpos para o vírus também foram encontrados em morcegos frugívoros em Madagascar e Gana, indicando uma ampla distribuição geográfica dos vírus. Nenhuma infecção de seres humanos ou outras espécies foi observada no Camboja, Tailândia ou África, até maio de 2018. No entanto, em setembro de 2023, a Índia notificou pelo menos 5 infecções e 2 mortes. Os sintomas do Nipah são progressivos e começam com febres intensas, dor de cabeça e muscular, vômitos e dor de garganta. Esse quadro tende a evoluir, sendo que um indivíduo doente passará a sentir tontura, sonolência, consciência alterada, encefalite aguda, pneumonia atípica, desconforto respiratório grave e convulsões, resultando, a essa altura, em morte. Para completar, precisamos ainda saber conviver e, no mínimo, nos prevenir contra a hantavirose, não menos destrutiva. A hantavirose é uma doença infecciosa grave, transmitida pelo hantavírus, pertencente à família Bunyiaviridae. Roedores, especialmente ratos silvestres, carregam o vírus em suas fezes, urina e saliva. A transmissão ocorre pela inalação de partículas virais suspensas no ar após contato com esses resíduos.
Segundo informações do News Nation, atualmente muitos soldados ucranianos estão enfrentando perigo real e iminente, especialmente os que se encontram em trincheiras, por onde também se escondem e passeiam os ratos. Há relatos de soldados sendo mordidos pelos ratos durante a noite, em que a vigília é trocada pelo sono. É um pesadelo real. Os sintomas iniciais da antavirose são febre, dor de cabeça, cansaço, fora de hora, dor muscular, náuseas, vômitos e dor abdominal. Os sintomas iniciais podem ser inespecíficos e confundidos com outras doenças. À medida que a infecção avança, órgãos como pulmões, coração e rins podem ser afetados e surgem complicações como a SCPH, ou Síndrome Cardiopulmonar pelo Antavírus, cujos sintomas respiratórios são vistos na tosse, na produção de escarro com muco e sangue e na falta de ar, evoluindo para insuficiência respiratória grave. Outro sintoma é o FHSR, ou febre hemorrágica com síndrome renal, onde os rins sofrem com um acúmulo de ureia, hematomas e petequias, que são pontos vermelhos ou roxos sobre as mucosas, além do risco de sangramento e falência de órgãos. Ao diagnóstico, porém, não há tratamento específico. Por isso, medidas de suporte são essenciais. Esperemos que a ciência encontre o mais rápido possível, apesar de não ser nada simples, alguma forma de nos defender contra essas ameaças invisíveis e silenciosas. Uma nova pandemia do Covid ou uma ainda pior, como temem os cientistas em relação à doença X, seria um verdadeiro pesadelo e, infelizmente, muito pior do que o que já vivemos. Como se já não bastassem os problemas sociais, climáticos e desastres naturais que nos rodeiam, atualmente ainda tem mais essa preocupação. Comenta aí o que você sabe ou ainda não sabia sobre esses vírus. O que você tem feito para se prevenir contra uma potencial contaminação? Você ainda segue as regras da época da pandemia do Covid-19? Como o uso de álcool gel? Ou acha que isso já não é mais necessário? Obrigado por assistir. Nos vemos na próxima. Espero que com melhores notícias.